Olá, estamos no programa Investigações sobre o Viver. O tema de hoje é o que está além da mente e eu vou fazer alguns comentários sobre algumas passagens da Kena Upanishad. Mas vamos começar com uma contextualização, relembrando o nosso esquema da evolução da consciência segundo as doutrinas teosóficas. Nós lembramos que existe uma mônada, uma consciência que vai ser desperta num processo evolutivo e atravessar os diversos reinos da natureza, começando no plano físico pelo reino mineral, passando pelo vegetal, o animal, o humano e o supra-humano. Então, o ser humano, nós estamos nessa fase de desenvolvimento que é despertar o quinto princípio, ou mente, que é o princípio que nós recebemos quando entramos nesse reino humano. O reino animal desenvolve o quarto princípio, ou as emoções ou desejos, e então, quando aquela mônada entra no reino humano, ela começa a despertar o quinto princípio, manas ou mente. Por isso que eu gosto de usar uma imagem para situar o nosso grau de desenvolvimento, que é esse centauro, que todo mundo já conhece, quem costuma assistir as minhas palestras, que ele tem uma parte animal inferior, as quatro patas, que ele é uma parte de cavalo, e da cintura para cima ele é humano. E essa parte humana, então, tem um arco e flecha que aponta para o alto, ou seja, para o espírito. E aí isso reflete, sintetiza a ideia da nossa rota evolutiva, em que pé nós estamos, para onde nós estamos indo. Já temos um animal formado dentro de nós, desenvolvemos uma razão humana e essa razão humana está direcionada para um outro princípio, que é o princípio espiritual ou princípio da unidade. Então, por isso que a razão humana ela vai se aperfeiçoando, já desenvolvendo essa percepção e o entendimento da unidade, que é o que? Uma realidade no qual o mundo se constitui em partes. Nós somos partes aparentemente separadas, porém interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Então, assim, situando o ser humano nesse processo, comparando com o animal, a gente vê que, por exemplo, o animal ele luta por território, e ele tem esse instinto de posse. E nesse instinto de posse, então, ele sente os seus desejos confrontados, quando ele vê uma ameaça à posse dele. E o animal, então, não conseguindo frear os seus impulsos, os seus desejos, ele luta, ele briga, ele tem raiva, tem aqueles instintos de violência, só que as armas dos animais são as unhas e os dentes. E por isso que o animal não consegue fazer muito estrago, não consegue causar muita destruição. Tá? Mas o ser humano, então, saindo desse estágio animal, ele já tem um pouco de razão, e quando essa razão, esse princípio racional ainda está no início do seu processo, esse princípio ainda se identifica com a parte animal. Então, aquela razão acaba sendo um incremento, ela serve para incrementar a parte animal. Então, o animal nele que luta que deseja território, garantir seu território, ele produz armas e faz guerras, e isso causa uma grande destruição. E então, no ser humano que já está mais evoluído, que tem a sua razão, o quinto princípio mais desenvolvido, essa razão, ela se afirma em si mesma como razão, ela não está ali a serviço do animal. Então, ele se direciona para esse alto, ou seja, esse sentido de uma totalidade. Aí, então, essa razão é capaz de compreender que toda guerra, toda destruição é o mal para ele mesmo, e com isso
e ele freia essa parte instintiva do animal. Então, esse é o processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento da razão, e esse processo nós devemos ser colaboradores desse processo, né? Cooperar para que o ser humano desenvolva essa razão, né? Compreenda o animal dentro de si, se distinga desse animal, né? Então se identifique com essa razão e, né, promova o bem comum, que a razão é capaz de abstrair e entender. O animal não é capaz de refletir sobre o que é o bem comum. Ele segue o seu instinto, não tem escolha, mas o ser humano pode. Tá? Então, nós estamos nessa fase do nosso desenvolvimento e o tema da palestra de hoje, então, qual seria o próximo passo, qual será o nosso próximo passo depois que essa razão já estiver bem desenvolvida. Então, no processo de evolução humana, assim como a gente vê na natureza em geral, por exemplo, as flores e as frutas na primavera, elas não desabrocham, não amadurecem todas de uma vez só, né? Existe um processo de amadurecimento no qual uns amadurecem antes e outros vão amadurecer depois. Então, essa reflexão sobre o que está além da mente, ela implica que esse desenvolvimento mental já esteja em bom andamento. Né? Então, quando a gente fala, isso é apenas mente, temos que ir além da mente, não quer dizer uma desvalorização dessa mente ou desse intelecto, né? Mas simplesmente uma possibilidade de evolução que está além disso, né? Como aquele aluno, aquela criança que estuda na 5ª série, ele sabe que depois da 5ª série tem a 6ª série. Então, ele prossegue a sua marcha evolutiva. Então, nós temos aqui, de novo, uma revisão da estrutura setenária do homem para situar esses princípios. Né? Nós temos aqui um quaternário inferior, no qual o corpo físico é uma coisa que todos têm, inclusive as pedras, as plantas, né? Tudo tem um corpo físico, é uma matéria ali. Tem a energia, o duplo etérico, que é um corpo sutil, que imita a forma do corpo físico e faz a ponte entre o corpo físico e o corpo dos desejos, que é o 4º princípio. Né? Então, essa parte inferior até os desejos já tem no animal, e o animal, então, está aperfeiçoando esse 4º. Então, existe uma tríade superior, que é Atma, Buddha e Manas, que é o 7º princípio, o 6º e o 5º, né? Então, essa mente, o 5º, é o que nós estamos desenvolvendo, como eu expliquei, e o próximo, então, seria o 6º princípio, ou intuição espiritual, que é o veículo de manifestação do 7º princípio, que é Atma, que é aquela energia universal que se chama, nesse sistema, no sistema vedantido, né? Atma é aquela centelha que se refere àquele indivíduo, ser humano, mas ela não é separada de Brahman, que é aquela energia una. Então, na verdade, a diferença entre Atma e Brahman é apenas uma questão de nomenclatura, porque não existe uma separação entre essa energia universal que anima todos os seres, que é o 7º princípio. Então, nós vamos falar aqui, vamos entrar no assunto da Kena Upanishad, né? E a Kena Upanishad vai falar de Brahma. Então, aqui nesse esquema setenário, nós estamos nos referindo ao 7º princípio, lembrando, então, que Buddha, o 6º, é o veículo desse 7º princípio, tanto que Jesus dizia assim, como Cristo, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, ele é identificado com o 6º princípio, o princípio crístico ou búdico, diz que ninguém chega no 7º a não ser pelo 6º. Então, esse 6º e 7º não são coisas separadas, aqui a gente está fazendo distinções muito sutis. Então, nós vamos falar sobre umas passagens da Kena Upanishad, e eu não vou entrar no assunto do que são as Upanishads, só vou lembrar que elas são
são os textos finais ou da fase final da redação dos Vedas, e os, portanto, mais filosóficos, né, que fundamentam principalmente a filosofia Vedanta, monista. E então, quem quiser mais detalhes sobre os Vedas, sobre as Upanishads, pode procurar uma palestra anterior chamada Os Vedas e a Teosofia, que está nesses canais que eu estou colocando aqui, que é Cristiane SZY, ou TV Supreme ou Sociedade Teosófica, canais do YouTube. Então, a gente vai usar algumas passagens da Kena Upanishad conforme a tradução do teósofo Rohit Mehta desse livro que eu estou mostrando aqui, O Chamado das Upanishads, que é um livro da editora Teosófica. Então, para falar de uma maneira geral sobre a redação das Upanishads como um todo, mas especialmente a Kena Upanishad, que é o que eu vou exemplificar aqui, né, que eu vou ilustrar aqui com ela. Esses textos, as Upanishads, são obras filosóficas, são obras dos antigos rishis ou sábios, que também filósofos, e a gente vê nesses textos, além, claro, dos comentários, mas a gente mesmo pode ver que são obras de alto grau de erudição. É filosofia de altíssimo nível. E olha que eu estudo filosofia, sou doutoranda em filosofia e não costumo elogiar, mas essas Upanishads são verdadeiramente pérolas filosóficas, né? São um primor da filosofia. Então, a gente já tem que, né, ver aquilo com respeito e procurar entender assim, o que está escrito ali, perceber todas aquelas sutilezas que estão sendo colocadas ali nesses textos de modo intencional. E uma característica das Upanishads que a gente vai ver nessa Kena Upanishad é que aquele rishi, ou sábio, ou filósofo que está colocando as ideias aqui, ele está colocando na forma mais elaborada da intelectualidade, ele está colocando os limites da razão. Então, o que significa isso? Já que eu falei da importância do desenvolvimento do quinto princípio, né, da racionalidade, que a gente não pode desprezar, quando o Rishi fala dos limites da razão, ele mostra o quanto que ele chegou num ápice, e acima desse ápice da razão tem outra coisa. Então a gente tem que entender que é como um alpinista, né, que chega lá no cume do Everest, coloca uma bandeirinha, nem está tão cansado assim, e diz, só vai até aqui, né? E esse só é entre aspas, né, porque para a gente não é só, a gente não consegue chegar nesse cume, mas existe essa possibilidade. Então ele sabe que escalando montanha, ele só pode chegar até ali. Se ele quiser ir acima, que é o céu é o limite, ele vai ter que ter outros meios que não aquele equipamento de escalar montanha. Ele vai ter que arrumar um helicóptero, um avião. Então, quando ele fala dos limites da razão, né, está dentro desse contexto, né, de uma possibilidade de chegar a um limite da razão. Agora, então, o que ele vai ensinar ali na Kena Upanishad? Ele vai ensinar isso. Agora, ele está falando no texto com um discípulo. E as Upanishads, em geral, elas são escritas nessa forma de um diálogo entre um mestre e um discípulo. Aí o discípulo faz perguntas e o mestre vai explicando. E nesse diálogo, esse mestre, então, que eu elogiei, né, em sua capacidade filosófica, ele não espera que o discípulo, que é o leitor, né, que é a gente, tenha a mesma habilidade filosófica que ele tem, tenha todos esses recursos que ele vai utilizar didaticamente ali no seu texto. Mas ele espera que aquele aluno, né, ele entenda o assunto minimamente para conseguir praticar aqueles ensinamentos e alcançar aquela possibilidade de ir além da mente. Porque se ele não entende minimamente o que é aquilo, ele não vai conseguir praticar. Então, por exemplo, se você quer ir para a França,
Você tem que saber o que é a França e saber como se faz para ir para a França. Se você não sabe isso, você nunca vai chegar lá. E isso aqui, dentro do contexto da Upanishad, essa possibilidade de ir além da mente, ela exige, né, um certo nível de conhecimento, um certo nível de entendimento que é mais ou menos aprofundado. Não é o mesmo conhecimento do Rishi, mas o aluno vai ter que se esforçar para entender aquilo, para conseguir atingir aquilo que ele está, aquela maravilha que ele está descrevendo, que é a possibilidade de atingir um estado superior à mente. Então, aqui a gente vai começar a entrar no texto, né, nessas passagens, só alguns trechos das sessões 1 e 2 da Kena Upanishad. E nós temos aqui a primeira pergunta, que na verdade é o que o mestre vai responder, principalmente durante a Kena Upanishad, que o discípulo faz ao mestre. É sobre o que está além da mente, por isso é o título dessa palestra aqui. E o discípulo pergunta: quem envia a mente a vagar na distância? Isso é, quem é que faz a mente se mover em direção aos objetos, né? Eu estou aqui na minha frente vendo uma série de coisas, tem um texto, né, que eu estou tentando entender e explicar. Então, isso tudo é uma atividade da mente, mas o que faz a mente fazer isso? Essa é a pergunta da Kena Upanishad. Então, seguindo o texto, quem pela primeira vez conduz a vida para iniciar a sua jornada? Ou seja, de onde isso vem? Quem nos impele a proferir essas palavras? Eu estou falando aqui, mas quem faz com que eu fale? Quem é o espírito? Agora já está dando uma pista aqui na pergunta, né? Ou seja, isso foi um sábio que escreveu, então ele bota na boca do aluno uma pista. Quem é o espírito por trás do olho e do ouvido? Olha só, ele já colocou o tema aqui, na pergunta, ele já está colocando o tema da discussão, que é o que está além da mente, o quinto princípio, e o que está além do olho e do ouvido, significa além do corpo físico, além dos órgãos do corpo físico, os órgãos de percepção. Tá? Então, esse é o tema da Kena Upanishad. Então, ele já começa a responder aqui no seguinte trecho, o mestre começa a falar, reparem a redação, que poesia. É o ouvido do ouvido, o olho do olho, a palavra das palavras, a mente da mente e a vida da vida. Olha só, isso não é por acaso. Ele faz isso de propósito, ele já está familiarizando o leitor ou o discípulo com a ambiguidade das palavras. Tá? Ele faz isso de propósito. O que é o ouvido do ouvido? Ele nos induz a entender que a mesma palavra pode ser utilizada em sentidos diferentes, que atrás do ouvido, que é o órgão físico, existe um ouvido, né? Poeticamente, a gente tenta entender o que é o ouvido do ouvido, é algo que está na essência daquele ouvido e que faz o ouvido ouvir. Então, ele está distinguindo aqui o órgão e a função. E a função é o quê? O que faz funcionar. O que é o que faz funcionar o ouvido? O olho do olho, o que faz funcionar o ouvido? A palavra das palavras, o que faz a gente produzir as palavras? A mente da mente e a vida da vida. Tá? Então, ele vai seguindo nesse estilo, no decorrer dos textos. E aí ele já responde que nesse ouvido do ouvido, o olho do olho, a mente da mente, o olho não vai, nem as palavras, nem a mente. Então, se eu tenho aqui o meu olho físico, né, a minha mente e as palavras, o poder racional da minha mente, ou seja, a manifestação da racionalidade da minha mente, que são as palavras, não dá para chegar atrás disso, com a mente e não com os ouvidos. Ele já está
introduzindo, né, essa problemática. Como é que nós vamos entender? E aí ele diz assim, não conhecemos, não podemos compreender. Como podemos, então, explicar o que isso é? Ele já está colocando, né, já está expondo ao aluno que é difícil explicar isso, né, que a gente tem que ir além das palavras e tentar entender um significado que não é aquele significado usual do que nós atribuímos às coisas perceptíveis, né? Então a gente tem que buscar algo mais abstrato, mais sutil. E então ele começa a responder da seguinte forma, e eu acho que essa é a passagem mais interessante da Kena Upanishad, porque mostra, né, todo o artifício dele, a criatividade dele como mestre, a pedagogia que ele usa, né, como ele tem o domínio da lógica, das palavras, ele utiliza isso para ensinar. E aí eu quero lembrar vocês sobre essa questão da ambiguidade, como a gente vê na nossa redação, né? Nos nossos trabalhos de redação, se você escreve um texto com ambiguidade, é um erro. Você escreve um artigo cheio de ambiguidades, vai para um corretor, né? um revisor, vai revisar o seu artigo antes da publicação, ele vai pegar uma caneta bem vermelha e vai marcar ali para você corrigir as ambiguidades. Aí você vai me perguntar, mas como eu que elogiei, né, a capacidade filosófica dele, né, agora estou mostrando ambiguidades, mas ele não faz isso, como eu já indiquei, por erro ou por incompetência, ele faz isso propositalmente como um recurso. Tá? Ele cria uma aporia, né, uma dificuldade na mente do aluno, ele cria um problema para o aluno resolver, porque se ele pegar um assunto desse tão difícil, tão abstrato, e escrever num quadro, né, com um giz ou pincel, um esqueminha, o aluno vai entender aquilo, ele vai decorar, mas ele não vai assimilar aquilo de modo suficiente para transformar numa prática. Então ele cria toda uma dificuldade, né, uma perplexidade na mente do leitor e que force o leitor a pensar assim, mas como? Aí eu vou ler aqui o texto, as ambiguidades. Vou começar a ler, né? Mas tem essa passagem aqui e na próxima, então, fica mais claro. O que não pode ser expresso em palavras, mas pelo qual as palavras são faladas, saibam que somente isto é Brahman, o espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. Então, ele está dizendo assim que Deus não é aquele conceito que as pessoas constroem. Ele não está dizendo que Deus não existe, ele não está fazendo uma crítica a nenhuma religião, né, numa construção de Deus. Ele está dizendo assim que aquilo que as pessoas entendem com a mente sobre o que seja Deus, né, seja em qual religião, qual conceito, não é aquilo que está além das palavras. Então ele está dizendo assim, o que não pode ser expresso em palavras, mas o que faz as palavras serem faladas, somente isso é Brahma, um espírito. E o que não pode ser pensado com a mente, mas pelo qual a mente pode pensar, saibam que somente isto é Brahman, o espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. O que não pode ser visto com o olho, mas pelo qual o olho pode ver, saibam que somente isto é Brahman, o espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. O que não pode ser ouvido pelo ouvido, mas pelo qual o ouvido pode ouvir, saibam que somente isto é Brahman, o espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. Ele repete mais ou menos o que já foi dito. Aí ele diz assim, se você pensa, eu conheço bem Brahman, então certamente você conhece tão somente um pouco de sua natureza, você conhece apenas sua natureza condicionada pelo homem, ou pelos deuses. Ou seja, se você diz que conhece, como você usa o sentido da palavra conhecer, que é o conhecer com a mente, então você não conhece. Porque aquilo ali, Brahma, está além do que pode ser conhecido pela mente. Você só conhece um pouco, que é a sua manifestação externa do espírito. Portanto, Brahma, mesmo agora, é digno de sua investigação. E aqui, então, vem essa passagem que eu considero a mais interessante, que se vai encontrar nos livros de filosofia
vedantina, né? Que está escrito como o paradoxo da inescrutabilidade de Brahma, ou seja, o paradoxo sobre a impossibilidade de investigar o que é Brahma. Aquele pelo qual Brahma não é conhecido o conhece, mas aquele pelo qual ele é conhecido não o conhece. Ele não é conhecido por aqueles que o conhecem, ele é conhecido por aqueles que não o conhecem. Então, aqui nós chegamos nesse ponto que eu previamente anunciei, né, que é esse paradoxo que vai deixar a mente do discípulo perplexa. Que ele vai olhar, como assim? Aquele pelo qual Brahma não é conhecido o conhece. E aquele pelo qual ele é conhecido não o conhece. Ele não é conhecido por aqueles que o conhecem, ele é conhecido por aqueles que não o conhecem. Você já ficou completamente confuso, perdido. Né? Aí você vai dizer, não, porque ele não sabe escrever. É claro que ele sabe, ele faz isso de propósito. Então, o que é um paradoxo? É uma contradição lógica, normalmente, né? Mas já é uma ideia na antiga filosofia grega, significado qualquer coisa fora da doxa, ou seja, qualquer coisa que se entendia que fazia sentido, né? Qualquer coisa fora do bom senso, uma coisa absurda, né? Mas, em geral, se trata, né, se usa para se referir uma contradição. E aqui, então, aparentemente é uma contradição, porque se a gente vai ver, aquele pelo qual ele não é conhecido, o conhece assim. Então, aquele que não conhece, conhece? Como é que você vai dizer, então, que aquele que não conhece, conhece? É uma contradição. Só que, na verdade, é um paradoxo aparente ou um falso paradoxo. Não é um paradoxo, por quê? Ele constrói essa contradição aparente com base na ambiguidade dos termos. Por isso que eu já falei na segunda passagem que eu comentei, quando ele fala assim, o ouvido do ouvido, a mente da mente, ele já está dando uma pista, né, para a pessoa ver que uma palavra pode ser usada em dois sentidos. Então, ouvido do ouvido e mente da mente, a pessoa consegue mais ou menos perceber que ali tem um ouvido que é concreto, mas tem uma coisa mais sutil que se chama de ouvido, que está atrás daquele ouvido concreto. E em relação à mente e às palavras também. Então, ele faz isso, ele não pega o aluno totalmente de susto, o aluno já foi preparado, né, para ele perceber isso, e aí o aluno não vai, se ele enfrentar esse paradoxo, ele vai se sentir desafiado, vai ter que entender, né, e não vai ter sono, não vai dormir, não vai decorar uma fórmula. Tá? Então, aqui, como a gente não pode ficar, né, dias ou meses, né, tentando entender esse paradoxo, então eu tive que trazer um esquema, uma solução para esse paradoxo, para a gente entender, né, resolver essa ambiguidade e procurar entender melhor os conceitos. Então, antes de entrar nessa minha proposta de solução, eu vou fazer uma distinção, utilizar um outro conceito, dois conceitos, na verdade, que não é da filosofia das Upanishads. Eu vou usar uns conceitos da filosofia aristotélica que não tem nada a ver com o hinduísmo, nada a ver com as Upanishads, mas vamos usar a distinção de Aristóteles como um trampolim, entender um conceito básico e fácil, de uma maneira simples, para depois aplicar nesse contexto mais difícil, que é das Upanishads. Então, isso aqui eu vou chamar de o trampolim de Aristóteles. Tá? E então, Aristóteles faz uma distinção entre razão e intuição, que é bastante didática, e ele diz que existe uma diferença entre aprender
diretamente uma coisa que se chama apreensão imediata ou direta ou intuição, que se distingue da operação racional da mente. Então, como é isso? Trouxe aqui, eu não vou dar uma aula completa sobre esse assunto, que é bastante aprofundar, apenas um esquema muito básico para servir de trampolim para os nossos interesses. Então, Aristóteles diz que para termos simples, ou coisa simples, já vou dizer o que é isso, intuir é ter um contato e ignorar é não ter contato. O que é um termo simples? Eu vou usar um exemplo que Aristóteles adora usar, que é branco. Ele gosta de falar da cor. Ele fala muito a bola é branca. Quando eu penso branco, ou eu tenho a imagem de branco na minha mente ou eu não tenho. Então, a gente tem que entender como se forma, né, como acontece a intuição de coisas simples. Você vê uma criança pequena, um bebê, ela tem uma intuição do que seja leite. Ela tem uma intuição por contato direto com aquele leite que passa pelos sentidos, passa pelos olhos. E agora veja, nas Upanishads não vai passar pelos sentidos, mas aqui no trampolim sim. Passa pelos olhos, passa pelo paladar, passa pelo olfato. Passa pela visão, é a sensação, ela tem uma fome, e aí depois vem o leite. Então, na mente dela se forma uma imagem daquele leite. E isso é uma coisa simples, isso que é o quê? Um contato. Ou aquela imagem entra na mente dela, ou não entra. Não tem complexidade nenhuma, por isso que ele diz assim, ou você tem um contato com aquele branco, ou então você nunca viu branco. E aí, por mais que uma pessoa fale para você, explique o que é branco, é uma cor, você vai pegar no dicionário, na enciclopédia, você não vai ter a intuição do que é branco. Então, o nome leite só vem muitos meses depois. A criança tem a intuição do leite, mas ela não sabe que aquilo se chama leite. Então, palavra vem depois, que ela associa a palavra àquela intuição. Isso é simples. Agora, quando nós vamos para a mente, já estamos no que ele chama de composição de termos. Então, aí começa a operar a razão discursiva, o logos. E para quem é teósofo, isso também fica muito fácil de entender, porque a gente sabe que o logos, né, se refere a essa parte mental onde tem as formas, né, dali para baixo. Então, a razão aqui conecta os termos simples quando ela faz essa composição. Então, nós entramos já no âmbito da razão. Então, se eu digo assim, o leite é morno, eu não estou mais na intuição, no contato direto. Eu já tenho uma operação racional. Eu tenho um termo que se chama leite e outro que se chama morno. Então, são duas coisas que eu somo, né? Uma composição, uma predicação. E é aqui dentro dessa esfera da razão que a gente tem aquilo que se chama verdade ou falsidade. Se eu digo assim, o leite é morno e se o leite está gelado, está um picolé, é falso. Mas se eu digo o leite é morno e se ele está morno, é verdadeiro. Mas quando você pensa, eu digo a palavra assim, você pensa leite. Você não pode dizer verdadeiro, falso, certo, errado. Você ou já tomou leite, já tem aquilo na sua mente, aquele registro do que é leite, ou você não tem. Então, ele diz assim, na intuição, ter contato, intuir é ter contato e não ter contato é ignorar. Você ignora aquilo. Porque a pessoa nunca provou uma fruta, ela não tem aquela intuição da fruta e nunca vai ter, por mais que as palavras tentam descrever que aquela fruta é parecida com laranja mas também é parecida com manga, nunca vai ter. Então, dessa maneira aqui simples, né, mais facilitada de Aristóteles, a gente entende que esse conhecimento racional, ou seja, de combinar palavras, jamais vai dar para a pessoa a intuição daquela coisa.
porque aquela intuição é direta, não é por meio de palavras, tá? Só que aqui no trampolim de Aristóteles, a gente ainda está dentro do mundo dos sentidos, dos 5 sentidos. Então você veja bem que lá nos primeiros trechos da Kena Upanishad, ele já falou que, aliás, já colocou na pergunta, como eu já destaquei, ele já falou que isso está além dos sentidos e além da mente. Né? Então, por isso que o exemplo, que a distinção de Aristóteles só serve como trampolim, porque ela ainda está dentro dos sentidos. Mas ele já consegue explicar para a gente que a intuição, mesmo dentro dos sentidos, está além da razão. Né? E como nesse mundo de Aristóteles, que é o nosso mundo, que é o mundo da experiência ordinária, esse exemplo aqui todo mundo consegue entender, porque todo mundo sabe, né, o que é sentir, experimentar ou não experimentar o leite. Todo mundo sabe isso, então não é uma dificuldade. Agora, feita essa distinção aqui, a gente volta então para Kena Upanishad, utilizando essa distinção de Aristóteles como trampolim e levando então esse entendimento facilitado para aquele mundo de lado, que está além da mente. Aqui, então, como eu falei para vocês, eu fiz uma solução, né? Apresentei uma solução, resolvi a ambiguidade desses termos. Então, eu substituí, né, a palavra conhecer em um sentido pela palavra intuir, né, usando o trampolim, ou seja, existe uma coisa que é descrever o que é o leite, e outra coisa é sentir o gosto do leite, ter aquele gosto na mente. Tá? Então, isso aqui nós vamos transferir para esse texto, esse aparente paradoxo das Upanishads. E vamos ver como é que fica. Aquele pelo qual Brahma não é conhecido ou intui, mas aquele pelo qual ele é intuído não o conhece. Ele não é conhecido por aqueles que o intuem, ele é intuído por aqueles que não o conhecem. Assim já fica mais fácil, porque eu usei uma palavra diferente, porque na verdade a ideia é diferente, mas ele usou a mesma palavra de propósito. E aí, como um recurso facilitador, eu coloquei ainda entre parênteses o número do princípio, que a gente viu lá no início da palestra, que é o 5º princípio, 5 aqui, que é a mente, e o Buddha, então, a intuição espiritual como o 6º. Então, fica muito fácil de entender, porque ele diz assim, ou você está na razão no 5º, você está embaixo do telhado, ou você está na intuição, que é acima da razão, no 6º, ou em cima do telhado, ou no andar de cima. Então, não tem paradoxo nenhum, é só você utilizar o termo correto. E aquele, então, que conhece, ou seja, está racionalizando, está usando as palavras, não está intuindo. Não está intuindo, porque para ele estar intuindo, ele não pode estar racionalizando, porque são duas funções distintas. Ou ele está fazendo uma, ou ele está fazendo outra, né? Por mais que a gente saiba que nos seres muito avançados, eles conseguem fazer essas coisas mais ou menos ao mesmo tempo como aparece para nós, né? Mas aqui no nosso aprendizado são duas funções distintas e não são concomitantes. Então, ele é intuído por aqueles que não o conhecem, ou seja, por aqueles que não estão operando no nível da razão. Então, ele está forçando a razão do discípulo a entender essas coisas. Então, não existe paradoxo. Agora, você vai me perguntar assim, e se você pensou isso, eu vou ficar feliz, porque você é inteligente. Se você pensou assim, não, mas você resolveu a ambiguidade semântica, você resolveu o problema das palavras, mas ainda assim não existe uma contradição entre falar, porque você vê que esse texto é uma fala escrita, né? É uma atividade 100% racional, intelectual, como já elogiei, filosófica. Como assim você fala para dizer que então tem um lugar que a fala não entra? Então você fala para não falar, você fala para promover a não fala.
né? E aí, se você pensou isso, é porque você é inteligente, porque é exatamente isso. É isso que ele quer que o aluno entenda. E você, se você pensa, nossa, mas que coisa estranha, que absurdo, não é. E eu vou dar um exemplo para você. Você mergulha numa piscina. Quando você mergulha de pulmões vazios ou pulmões cheios? Se você nunca nem pensou, eu tenho certeza de que você, instintivamente, antes de mergulhar, vai encher os pulmões de ar. E vai mergulhar. Então, você respira para não respirar, não é assim? Se você respira para não respirar, não é absurdo pensar que você pensa para não pensar, não é? Porque você está se preparando, né, para fazer uma outra atividade. Então, no corpo você prepara a sua respiração para que ela consiga ficar suspensa para você desempenhar outra atividade, e na sua mente você prepara a sua mente pensando para que você consiga parar de pensar. Entende? Então, como isso não é uma coisa assim banal de se entender, ele precisa criar toda essa dificuldade, né? Para que o aluno, então, seja inteligente para conseguir resolver isso, entender, e essa prática, então, vai exigir, essa prática de como trancar a respiração e mergulhar, vai exigir um grande preparo físico, e aqui, então, preparar a mente para que ela pare de pensar, vai exigir um grande preparo mental, uma grande inteligência e uma grande energia. Então, por isso que ele precisa criar todo esse desafio, né? Todo esse paradoxo. E aí ele diz, mais uma vez, que Brahman chega ao pensamento, ou seja, ao quinto princípio, daqueles que o conhecem como além do pensamento, ou seja, o sexto ou o sétimo princípio. Não aqueles que imaginam que ele pode ser alcançado pelo pensamento, né? Então, aquele que pensa assim, que se trata de conhecer ou não conhecer, como você vai fazer uma prova. Esse assunto, aquela questão eu sabia responder. Essa eu sei. Mas a outra questão eu não sabia responder, não sei. Então, aquele, como ele disse anteriormente, que não sabe, e nem que sabe ou não sabe, esse não conhece o que é Brahma, porque ele está dentro dessa parte mental, da atividade da razão. Então, aqui ele repete isso. Não é aqueles que imaginam que ele pode ser alcançado pelo pensamento, não conhece Brahman. Então, Brahman é desconhecido ao erudito e conhecido pelo simples. Tá? Então, aqui ele não está dizendo, veja bem, se vai dizer, mas é uma contradição então, porque você falou que ele é um erudito, mas ele está, como eu disse, ele está mostrando os limites da intuição. E então, toda atividade intelectual, erudita, ou de qualquer nível ou simples, ela tem que ser suspensa para se atingir esse outro estado. E ele diz então que Brahma ele é conhecido pelo simples. E o simples aqui não é aquela pessoa simples que usa roupa rasgada, chinelo de dedo, não é simples nesse sentido, que a gente chama culturalmente, né, no sentido cultural, pessoa simples, que a gente chama humilde. Aqui não. Aqui significa assim, a simplicidade mental, ou seja, a ausência, a suspensão dessa atividade racional, assim como um mergulhador vai suspender a sua respiração para entrar, então, no outro mundo. É como no mundo aquático, né? Embaixo da água. Então, esse conhecimento de Brahman, ele é como um mergulho, né? Um mergulho na espiritualidade, um mergulho no mundo que está além da mente. E ele diz, então, por fim, esse último trecho que eu quero citar aqui, que Brahman é conhecido no êxtase de um despertar que abre a porta da vida eterna. Com o ser obtemos poder e com a sabedoria obtemos a eternidade.
Então ele diz que esse conhecimento, né, do que está além da mente, que é o autoconhecimento ou conhecimento de Brahma, ou conhecimento de Deus, né, que Brahma nesse contexto é Deus, que seria Deus para a gente, ele é conhecido por esse êxtase, onde ele sai, o discípulo, né, o aspirante, ele sai de si, ele sai dos limites dos seus 5 sentidos e ele sai dos limites da sua mente. E êxtase significa sair, né? Então, esse êxtase abre a porta da vida eterna e se obtém poder e sabedoria, né? E além da eternidade. Então, o que significa isso, abrir a porta da vida eterna? Então, a gente utiliza, de novo, o conhecimento teosófico sobre a evolução, né, que diz que o aperfeiçoamento do ser humano, a vida, na verdade, é uma escola, uma incubadora de almas, aqui a gente está se desenvolvendo. E, como vocês viram, são 7 princípios, a maioria está desenvolvendo o 5º, que é a razão. Mas aquele que desenvolveu os 7... né, todos eles até o 4º, o 5º, o 6º, despertou isso, né, o 7, ele já é formado na escola da vida, né, como um graduado, ele não precisa mais frequentar a escola. Então, quem despertou esse 6º ou 7º, quem conheceu a si Brahma, não precisa mais encarnar, porque o que ele vai fazer aqui? Né? Ele já está pronto, na evolução humana já terminou, ganhou o diploma, vai prosseguir essa evolução de outra forma, ajudando os que ainda estão na evolução, né, ou seguindo em outros caminhos, né, de desenvolvimento. Então, esse é o despertar, né, a aquisição da libertação, né, Kaivalya no Yoga, Moksha no Vedanta, Nirvana no Budismo, quem já atingiu essa perfeição pode seguir em frente. Então, eu trouxe aqui, de novo, um velho conhecido texto para usar como exemplo do Paramahamsa Yogananda, só que hoje eu não vou citar o texto inteiro, porque vocês já estão assim, um pouco cansados de ler, eu vou citar só uma parte, né, que ilustra essa explicação que eu dei, né, e acrescenta mais uma ideia simples que eu vou explicar agora. Então, aquela experiência do êxtase de Paramahamsa Yogananda, eu só separei 2 pedacinhos pequenos. Ele diz, meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes, o alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente, o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico e jorraram de cada um dos meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, mas abarcava os átomos circundantes. Tá? Essa parte final que eu quero destacar, o senso de identidade dele não era só o corpo dele. Então, o autoconhecimento, quem sou eu? Né? O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade do meu ser. Olha só que maravilhoso, né? Eu acho isso brilhante, isso emocionante. Então, o cosmo inteiro era ele. Então, por isso diz, quem conhece a si, conhece Brahman. Porque lá, nesse princípio, além da mente, além de todos os veículos, além do corpo físico, não tem mais essas divisões como tem aqui no mundo das formas, né? Então, existe um senso de eu, né? O que é quem sou eu? Qual é o eu? Qual é o eu real que existe? Existe um eu, só que esse eu não é um eu separado das outras coisas. Então, ele conhece o eu e dentro desse senso de eu que ele tem, existe o cosmo inteiro, que ele está falando aqui. Então, esse é o conhecimento, autoconhecimento, o conhecimento de Atma, ou conhecimento de Brahman, que os Upanishads falam. Então, aqui a gente vê uma descrição de uma experiência que
que a Vedanta, a Advaita, o monista chama de conhecimento não dual. Conhecimento não dual é isso, vocês veem. Eu troquei a palavra conhecimento por intuição para não dar essa confusão, né? Mas se você usar conhecimento, então você tem que dizer, não, conhecimento não dual. Não dual por quê? Porque não existe sujeito e objeto. Quando nós conhecemos aqui, no plano da razão, no mundo manifestado, a gente diz assim, eu vejo a câmera. Né? Então, aqui tem eu e tem a câmera. Mas aqui nessa experiência dele, não tem eu e a câmera, existe só um ser, que é ele e todas as coisas dentro. Então, aqui nessa experiência, vamos simular, né? Imaginando uma experiência não dual, eu diria assim, eu sou a câmera, né? Porque eu sou todas as coisas. Então, essa é a perfeição, né, da evolução humana. E vocês reparem que, como foi colocado aqui, a razão é um limite para entrar nesse estado. Você precisa da razão para viver aqui. Qualquer ser iluminado vai chegar aqui no mundo falando com as pessoas com a razão. Mas ele não tem só a razão, ele tem outro princípio desperto também. Então, a razão não alcança esse estado, né? Mas quem alcança esse estado tem a sua razão aperfeiçoada, melhorada. Por quê? Porque esse estado de unidade, ele, além de fornecer um conhecimento, daí se tem a ideia de onisciência, porque no momento que ele se funde com todos os objetos, ele consegue perceber aqueles objetos por dentro. Tem uma outra, um pedaço dessa passagem que eu não citei aqui, que ele diz que ele sentia a seiva das árvores, circulando dentro das árvores. Por quê? Porque ele estava dentro das árvores. Então, além de possibilitar uma onisciência, né, nesse nível aqui de conhecimento não dual, que não é o conhecimento racional, ele ainda aperfeiçoa o quinto princípio, o veículo da razão, removendo, né, os entraves da razão, que é o senso de separatividade. É que quando que a gente falou sobre as guerras, né, que o ser humano faz guerras, ele ainda está muito identificado com o reino animal. Ele faz a guerra porque ele pensa assim, não, eu estou aqui e o meu inimigo está ali na frente, então eu vou matar o inimigo. Mas ele tem uma razão ali funcionando, né, um princípio racional, mas ele está todo errado. Está todo torto, ele está todo prejudicado. Então, aquele que tem essa experiência do sexto, sétimo princípios, ele vai ter a sua razão funcionando corretamente, porque essas emoções de agressividade, elas não vão atrapalhar o funcionamento da razão. E aí ele vai ver, como ele sente que não existe algo separado dele, ele não vai querer destruir. Né? Então, ele, mais do que os outros, ele vai ter uma razão, um conhecimento correto, né? Uma razão funcionando muito bem. E aí ele vai afirmar seguramente que a guerra é um mal, destruir a natureza é um mal, que não se deve destruir a natureza. Ele vai perceber essas coisas com clareza, vai ter reta razão. Né? Toda forma de violência e de destruição é um mal. Então, não é uma exclusão da razão, né? Nem um desmerecimento da razão, mas é um aperfeiçoamento de uma outra parte que, inclusive, aperfeiçoa essa atividade racional. Então, essa é a minha contribuição de hoje, né? Creio que serve como uma base de reflexão e para o autoconhecimento, né? O conhecimento de todos nós, do ser humano. Obrigada, até a próxima.